Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio. E nesse vídeo aqui um vídeo especial, porque finalmente a direção gremista conseguiu solucionar o pequeno, vamos lá, grande e constrangedor rolo que virou o contrato do André Henrique com o Tricolor. Sim, o Grêmio teve dificuldades para fazer a assinatura contratual do cara que perdeu, inclusive, a estreia do Campeonato Gaúcho e que por 20 dias não teve contrato com o clube. E se esse cara se lesiona, daria um rolo danado. Gente, vamos lá. A história do André Henrique finalmente teve uma finalização no Grêmio. Ele estava há 20 dias sem contrato, hoje é dia 20 de janeiro e o último dia dele foi lá atrás, dia 31 de dezembro. Para quem não entendeu o que aconteceu, o André estava treinando sem ter firmado com o Grêmio. Uma situação muito parecida com aquela que o Campaz viveu no Rosário. A diferença é que o Campaz nem se apresentou lá na cidade de Rosário, na Argentina, porque ele não tinha um acerto financeiro com os caras. Em dezembro, o Grêmio pagou 1.200.000 euros, estou falando aí de um valor aproximado de 6 milhões, tá? 6 milhões, se bobear chega a 6,5, 6.300, 6.400, tá? Então é este o valor que o Grêmio pagou para ter 40% de jogador. Isso já estava estipulado em contrato e teve toda uma negociação, o Grêmio tentou reduzir, os caras do Ercílio Luz não quiseram e tudo mais. Aí tinha que falar com o jogador. Tem duas versões. A primeira versão que vazou foi pelo lado do atleta, dizendo, olha, os jogadores e seu empresário foram lá, acertaram uma quantia com a diretoria gremista, chegaram com tudo certo para assinar, na hora da assinatura do contrato tinha um valor diferente no contrato. Eles garantem que, a primeira versão que vazou internamente no Grêmio é que o jogador estava pedindo 200 mil. Eles juram de pé junto que nunca pediram 200, que pediam 120 mil, mas que estavam por aceitar na casa dos 100 mil ali. E aí, automaticamente, eles dizem, olha, na hora da assinatura o Grêmio botou menos, perto dos 50 mil, que era o salário dele do ano passado. A versão da direção, primeiro foi uma nota de uma frase, foi isso que a direção gremista passou, dizendo, não tem nada errado da nossa parte, tudo já estava pré-estipulado no contrato e que nós queríamos só exercer o que já estava no contrato. Beleza. Depois passou-se o tempo, e em off, um importante dirigente do Grêmio, que até não se manifesta tanto, mas que falou com a imprensa, e lá pelas tantas o cara disse assim, não, é o contrário. Nós ajustamos um valor com esta pessoa, com o empresário do jogador, e aí automaticamente na hora de assinar, o cara pediu mais. Chegou no dia lá e disse, pois é, a gente repensou aqui, nós vimos aqui, tal, estamos pensando, queremos mais. E o Grêmio disse, assim não vai ter assinatura, assim não vai ter negócio. E a verdade, eu preciso colocar aqui, é um negócio bem esquisito que, por exemplo, o empresário do jogador é também diretor executivo do Ercílio Luz, é isso mesmo. O cara, ele é o Pedro Ismânia, ex-São Paulo, ex-Cuiabá, e tinha pegado a representação de alguns jogadores, principalmente do André Henrique, quando recebe o convite para ser diretor do Ercílio Luz e vai ser diretor executivo lá. Então o mesmo cara que negociou representando o Ercílio Luz também negociou representando o jogador. É meio esquisito, mas foi isso que aconteceu. É verdade essa situação, não tem como negar isso. Mas assim, o fato é, o Grêmio colocou um jogador para treinar por 20 dias, tudo bem, você apresentou dia 8, mas tá, 10 dias, sem contrato assinado. E se esse cara tem uma lesão, se o André Henrique, ainda bem que não teve nada demais, tem alguma coisa, se acontece qualquer coisa com ele, o rolo seria gigantesco. O Grêmio poderia sofrer algum tipo de... Imagina, cara, o trabalhador sem contrato em qualquer empresa, imagina num clube de futebol, com os valores que nós estamos falando, com as repercussões que nós estamos falando. Mas enfim, a direção finalmente chegou num acordo, não sei quem pediu mais, quem pediu menos, tem aí as duas versões para você entender tudo que está acontecendo, mas é um risco, primeiro, desnecessário, colocar o cara para treinar esse tempo todo e poderia acontecer um constrangimento monstro, muito parecido com a situação do Campaz no Rosário, que era, o Grêmio vai lá, paga 6,5 milhões por 40% do jogador, e não chega um acerto salarial com ele e tem que devolver para o Ercílio Luz. Eu até acho que não aconteceria isso, porque nós estamos falando de valores baixos, né? Um cara que ganhava 50 no ano passado aproximadamente, pediu 120, ia acertar na casa dos 100, um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, nós estamos falando de valores pro futebol brasileiro, Série A, realidade gremista, bem provável de passar por um constrangimento desse. Mas o Grêmio já teve esse pequeno grande rolo que agora está solucionado.
Eles acertaram, tem foto do advogado, foi um advogado lá até para tirar esse empresário que já tinha tido um desgaste na renovação, porque o Grêmio queria baixar o valor e não conseguiu, e ele estava representando o Hercílio Luz, aí se coloca um advogado que representa o escritório para falar em nome do atleta, e esse cara chega a bons termos com a diretoria gremista, e aí automaticamente o André assina. Já tem um prejuízo de imediato, que é, o garoto não vai jogar na estreia do Campeonato Gaúcho, ele nem no bid, tá? Ele não tem contrato, ele não tá nem no bid. Se der tudo certo, na quarta-feira, contra o São José aqui na Arena, ele pode estrear. Mas já perdeu a chance. O Renato tá sem centroavante, ele perde a chance de mostrar ali, de brigar ele, o JP Galvão, por uma vaga no ataque. O Grêmio tem 40% do André Henrique por 6 milhões e meio de reais, 1,2 de euros, e acertou o contrato com o jogador. Até dezembro tem uma outra cláusula de mais 40%, não precisa nem negociar, por 1,8 milhão de euros, dá 9 milhões e meio de reais. Se o cara performar, se for bem, a direção compra, se não quiser, não precisa comprar. É isso que teve do André Henrique no Grêmio. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.